horas, avançou devagar para Jerusalém, parando aqui e ali para essa ou aquela tarefa de caridade e de reconforto. E na ensolarada manhã do 7º dia da jornada de volta, quando Simão Pedro veio à sala modesta de socorro aos enfermos, encontrou Tiago, filho de Alfeu, debruçado sobre velha bacia de barro, lavando um feridento e conversando, bondoso, ao pé dos infelizes. 36. Parábola do servo. Na linha divisória em que encontram as regiões da terra e do céu, nobre espírito, exibindo alva túnica, solicitava passagem, suspirando pela divina ascensão. Guardava a pureza exterior de um lírio sublime, falava docemente como se a harpa melodiosa lhe habitasse as entranhas e mostrava nos olhos a ansiedade e a timidez da andorinha sequiosa de primavera. O anjo do pórtico ouviu-lhe o requerimento com atenção e, admirando-lhe a brancura da veste, conduziu a balança de precisão para observar-lhe o peso vibratório. Contudo, o valioso instrumento foi contra ele. O clima interno do candidato não lhe correspondia à indumentária brilhante. À frente das lágrimas tristes que lhe vertiam dos olhos, o funcionário divino exortou-o, otimista. Desce à terra e planta o amor cada dia. A colheita da caridade dá-te a íntima luz, assegurando-te a elevação. O espírito faminto de glória celestial renasceu entre os homens e, sempre cauteloso na própria apresentação, muniu-se de casa enorme, adquirida ao preço de inteligência e trabalho, e começou a fazer o bem por intermédio das mãos que o serviam. Criados numerosos eram mobilizados por ele, na extensão da bondade aqui e ali. Espalhava alimentação e agasalho, alívio e remédio, através de largas faixas de solo, explorando com felicidade os negócios materiais que lhe garantiam preciosa receita. Depois de quase um século, tornou a justiceira aduana. Trazia a roupa mais alva, mais linda. Ansiava subir às esferas superiores, mas, ajustando a balança, com tristeza verificou que o peso não se alterava. O anjo abraçou e explicou. Pelo teu louvável comportamento, junto a posses humanas, conquistaste a posição de provedor e, por isso, a tua forma é hoje mais bela. No entanto, para que adquiras o clima necessário à vida no céu, é indispensável regresses ao mundo, nele plantando as bênçãos do amor. O espírito, embora desencantado, voltou ao círculo terreno. Todavia, preocupado com a opinião dos contemporâneos, fez-se hábil político, estendendo o bem, por todos os canais e recursos ao seu alcance. Movimentou verbas imensas construindo estradas e escolas, estimulando artes e indústrias, ajudando a milhares de pessoas necessitadas. Quase um século se esgotou sobre as novas atividades, quando a morte o reconduziu à conhecida fronteira. Trazia-lhe uma túnica de beleza admirável, mas, levado a exame, a mesma balança revelou-se desfavorável. O fiscal amigo endereçou-lhe um olhar de simpatia e disse: bondoso, trouxeste agora o título de administrador e, em razão disso, a tua fronte aureolou-se de vigorosa imponência. Para que ascendas, porém, é imprescindível retornes à carne para a lavoura do amor. Não obstante torturado, o amigo do céu reencarnou no plano físico, e, fundamente interessado em preservar-se, ajuntou milhões de moedas para fazer o bem. Extensamente rico de cabedais transitórios, assalariou empregados diversos que o representavam junto dos infelizes, distribuindo amanchia, socorro e consolação. Abençoado de muitos, após quase um século de trabalho voltou à larga barreira. O aferidor saudou-lhe a presença venerável, porque da roupagem augusta surgiam novas cintilações. Apesar de tudo, ainda aí, depois de longa perquisição, os resultados lhe foram adversos. Não conseguira as condições necessárias ao santo cometimento. Debulhado em lágrimas, ouviu o abnegado companheiro, que informou prestimoso: adquiriste o galardão de benfeitor, que te assegura a insígnia dos grandes trabalhadores da terra, mas, para que te eleves ao céu, é imperioso voltes ao plano carnal e semeias o amor. Banhado em pranto, o aspirante à morada divina ressurgiu no corpo denso, e, despreocupado de qualquer proteção a si mesmo, colocou as próprias mãos no serviço aos semelhantes. Capaz de possuir, renunciou às vantagens da posse, induzido a guardar consigo as rédeas do poder, preferiu a obediência para ser útil, e, embora muita vez bafejado pela fortuna, dela se desprendeu a benefício dos outros, sem atrelá-la aos anseios do coração. Exemplificou o bem puro, sossegou aflições e lavou chagas atrozes.
Entrou em contato com os seres mais infelizes da terra. Iluminou caminhos obscuros, levantou caídos da estrada, curvou-se sobre o mal, socorrendo-lhe as vítimas, em nome da virtude. Paralisou os impulsos do crime, apagando as discórdias e dissipando as trevas. Mas a calúnia cobriu-o de pó e cinza, e a perversidade, investindo contra ele, rasgou-lhe a carne com o estilete da ingratidão. Depois de muito tempo, ei-lo de volta ao sítio divino. Não passava, porém, de miserável mendigo, a encharcar-se de lodo e sangue, amargura e desilusão. Ai de mim, soluçou junto ao vigilante da grande porta, se de outras vezes, envergando veste nobre não consegui favorável resposta ao meu sonho, que será de mim, agora, coberto de barro vil. O guarda afagou-o, enternecido, e conduziu a sondagem habitual. Entretanto, ó, surpresa maravilhosa! A velha balança, movimentando o fiel com brandura, revelou-lhe a sublime leveza. Estático, em riso e pranto, o recém-chegado da esfera humana sentiu-se tomado nos braços pelo anjo amigo, que lhe dizia: feliz, bem-aventurado sejas tu, meu irmão. Conquistaste o título de servo. Podes agora atravessar o limite, demandando a vida superior. Imundo e cambaleante, o interpelado caminhou para frente, mas, atingindo o preciso lugar em que começava a claridade celeste, desapareceu a lama que o recobria, desagradável, e caíram-lhe da epiderme equimosada as pústulas dolorosas. Como por encanto, surgiu vestido numa túnica de estrelas e, obedecendo ao apelo íntimo, elevou-se à glória do firmamento, coroado de luz. 37. A lenda da guerra. Quando o primeiro pastor de almas se elevou da terra, no carro da morte, o Senhor esperou no trono de justiça e misericórdia, de modo a ouvir-lhe o relatório alusivo às ovelhas do mundo. Nos céus, aves felizes entoavam cânticos à paz, enquanto os serafins tangiam harmoniosas citaras ao longe. Tudo era esperança e júbilo no paraíso. No entanto, o pastor, que fora também no planeta terrestre o primeiro homem bom, trazia consigo dolorosa expressão de amargura. Os cabelos brancos caíam-lhe em desalinho, seus pés e mãos tinham marcas sangrentas e de seus olhos fluíam lágrimas abundantes. O Todo-Poderoso recebeu-o, surpreendido. O ancião inclinou-se, reverente, saudou-o, respeitoso, e manteve-se em profundo silêncio. As interrogações paternais, todavia, explodiram afetuosas. Como seguir o rebanho da terra? Observa-se o regulamento da natureza. Atendia-se ao caminho traçado. Havia suficiente respeito na vida de todos. Bastante compreensão no serviço individual. Conforme o desdobramento dos negócios terrestres, abriria novos horizontes ao progresso dos homens. O dever bem vivido conferiria mais extenso direito às criaturas. O velhinho, contudo, ouvia e chorava. Mais austeramente inquirido, respondeu, soluçando: ai de mim, Senhor! As ovelhas que me confiastes, segundo me parece, trazem corações de animais cruéis. A maioria tem gestos de lobos, algumas revelam a dureza do tigre e outros a peçonha de víboras ingratas. Ó! Ó! Gritos de admiração partiam de todos os lados. De fisionomia severa, embora serena, o Senhor perguntou: não tem a ovelhas a dádiva do corpo para o sublime aprendizado na escola terrestre? Sim, suspirou o ancião, mas desprezam-no e insultam-no, todos os dias, através do relaxamento e da viciação. Não possuem a casa, o ninho doce que lhes dei. Mas fazem do campo doméstico verdadeiro reduto de hostilidades cordiais, no qual se combatem mutuamente, à distância do entendimento e do perdão. Não guardam a bênção do parentesco entre si. Transformam os zelos consanguíneos em telas grossas de egoísmo, dentro das quais se escarneceram. E os filhinhos? Não conservam o sorriso das crianças. Convertem as ovelhinhas em pequenos demônios de vaidade, que perturbam todo o rebanho no curso do tempo. A pátria não lhes concediu grande lar para expansão coletiva. Cristalizam a ideia de pátria em absurdo propósito de dominação, espalhando em seu nome a miséria e a morte. E o amor? Determinei que o amor lhes constituísse sagrada lâmpada no caminho da vida. Perfeitamente, prosseguiu o pastor, desalentado. Entretanto, o amor para eles representa a máquina de gozar na esfera física, quando levemente contrariados em seus jogos de ilusão, odeiam e ferem. A verdade? Tornou o Senhor, compassivo. Somente acreditam nela e aceitam-na,
Se os seus interesses imediatos, mesmo quando criminosos, não são prejudicados. E não te ouvem os ensinos, inspirados por meu coração? O velhinho sorriu pela primeira vez, em meio da infinita amargura a lhe transparecer do rosto, e acentuou: de modo algum. Recebem-me com indisfarçável sarcasmo. Preferem aprender em queda espetacular no despenhadeiro, que ouvir minha voz. Mas, não combinam entre si, quanto aos interesses de todos. Não. Muita vez se mordem uns aos outros. Não estabelecem acordos pacíficos com os vizinhos. Intensificam as discórdias, atiram pedras ao próximo e o crime costuma ser o juiz de suas disputas. Todavia, continuou misericordioso, e a natureza que os cerca. Porventura, não lhes falam ao coração a claridade do sol, a bênção do ar, a bondade da água, a carícia do vento, a cooperação dos animais, a proteção do arvoredo, o perfume das flores, a sabedoria da semente e a dádiva dos frutos. Infelizmente, esclareceu o ancião, vagueiam como cegos e surdos, ante o concerto harmonioso de vossas graças, e oprimem a natureza simbolizando gênios do mal, destruidores e despóticos. E a morte? Indagou o Altíssimo, não temem a justiça do fim? Parecem ignorá-la, peregrinam na crosta do planeta como duendes loucos, embriagados de ilusão, indiferentes ao vosso amor, endurecidos para com vossa orientação, despreocupados de vossa justiça. Nesse momento, o Senhor Todo-Poderoso mostrou-se igualmente entristecido. Após meditar alguns minutos, falou ao pastor em pranto: não chores, nem te desespere. Volta à terra e retoma o teu trabalho. Outros companheiros contribuirão em teu ministério, encaminhando, corrigindo, refazendo e amando em meu nome. Alguém, contudo, estará presente no mundo, colaborando contigo e com os demais para que as minhas ovelhas infelizes compreendam a estrada do aprisco pela dor. Em seguida, cumprindo ordens divinas, alguns anjos desceram aos infernos e libertaram perigoso monstro sem olhos e sem ouvidos, mas com milhões de garras e bocas. Foi então que, desde esse dia, o monstro cego e surdo da guerra acompanha os pastores do bem, a fim de exterminar, em tormentas de suor e lágrimas, tudo o que, na terra, constitua obra de vaidade e orgulho, egoísmo e tirania dos homens, contrários aos sublimes desígnios de Deus. 38. A arte de elevar-se. Delfim Mendes era estudante aplicado, na escola do espiritualismo cristão, sempre atencioso nas discussões filosóficas, a cujo brilho emprestava diligente cooperação. Entretanto, fugindo aos testemunhos pessoais no trabalho renovador, vivia em regime de perenes reclamações. Interpretava os ricos por gênios malditos do dessegramento e os pobres por fantasmas do desespero. A cada passo, asseverava sob escura revolta: a terra é um despenhadeiro de sombras sem fim. Como nos livraremos deste horrível sorvedouro? Tanto se habituou às queixas infindáveis que, certa noite, quando Fabiano, o espírito diretor da reunião que frequentava, expunha conclusões evangélicas de alto sentido, desfechou-lhe vasta dose de extemporâneas indagações. Benfeitor amado, como conquistar o desligamento do purgatório do mundo? Por todos os lugares da terra, vejo a maldade dominante. Nas pessoas incultas reparo a preguiça sistemática. De todos os ângulos da existência, no plano selvagem em que nos encanamos, surgem aguilhões. E, quase lacrimejante, rematara: que fazer para fugir desta moradia tenebrosa da expiação? O espírito amigo escutou, benevolamente, e quando o silêncio voltou a pesar na assembleia, comentou, bondoso: um homem trabalhador, depois da morte, em razão de certo relaxamento espiritual, foi colhido pelas redes de Satanás e desceu aos infernos, ralado de espanto e dor. Lá dentro, passou a ver as figuras monstruosas que povoavam o abismo e, por muitos dias consecutivos, gemeu nos tanques móveis de lava comburente. Acostumado, porém, ao esforço ativo, pouco a pouco se esqueceu dos poços vulcânicos que o cercavam e sentiu fome de trabalho benéfico. Arrastou-se, dificilmente, para fora da cratera em que jazia atolado até a cintura e, depois de perambular pelas margens, à maneira de um réptil, encontrou um diabo menor, com o braço desconjuntado, e deu-se pressa em socorrê-lo. Esforçou-se, ganhou posição sobre uma trípode, que se destinava ao arquivo de velhas tridentes esfogueadas, e agiu, tecnicamente, restituindo-lhe o equilíbrio. O perseguidor, algo comovido, incumbiu-se de melhorar-lhe a ficha.
Daí a momentos, uma sereia perversa passou, exibindo defeituosa túnica, como quem se dirigia às zonas festivas. O prestimoso internado pediu permissão para ajudá-la, afirmando haver trabalhado num instituto de beleza terrestre, e tantos laçarotes lhe aplicou a vestimenta que a criatura diabólica se afastou, reconhecida. Continuando a arrastar-se, encontrou um grupo de condenados a cavar profunda cisterna, e, conhecedor que era do problema, forneceu-lhes valiosas instruções. Encorajado pelos elogios de todos, seguiu caminho para diante, no pavoroso domínio de que era prisioneiro, encontrando um gigante do mal, caído por terra, a vomitar lodo e sangue, depois de conflito feroz com um poderoso inimigo, mais vigoroso em brutalidade. O dedicado colaborador do bem apredou-se dele e guardou-lhe a horrenda cabeça entre as mãos. Como não possuísse adequado material de socorro, soprou-lhe ao coração, com o desejo ardente de infundir-lhe novo ânimo e, com efeito, o gênio maléfico despertou, sensibilizado, e contemplou-o com o enternecimento que lhe era possível. A fama do piedoso sentenciado espalhou-se e um dos grandes representantes de Satanás chegou a solicitar-lhe os serviços num caso melindroso, em que se fazia imperiosa a colaboração de uma pessoa competente, humilde e discreta. Com tamanho certo agiu o encarcerado que a direção do abismo conferiu-lhe o direito da palavra. E o trabalhador, lembrando o ensinamento do mestre que determina seja dado a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não afensou, de público, que os demônios deviam ser multiplicados, mas começou a dizer que os gênios das sombras eram grandes senhores, naturalmente por vontade do Eterno, e que deviam ser respeitados em seus tronos de borralho luminescente, acrescentando, mas, que tanto quanto o buril que aperfeiçoa a pedra é honrado pelo ingrato labor que desempenha, assim também os diabos deviam ser reverenciados por benfeitores das almas, lapidando-as para a espiritualidade superior. Multiplicando pregações de amor, obediência e esperança, fez-se querido de todo o povo das trevas, imperando nas almas das vítimas e dos verdugos. Desde então, com assombro comum, o padrão de sofrimento no inferno começou a baixar. As almas atormentadas adquiriram vasta paciência, as imprecações e blasfêmias foram atenuadas, os gemidos quase desapareceram e os próprios algozes multisseculares se comoviam, inesperadamente, aos primeiros vagidos da piedade que lhes nascia no peito. Alterou-se a situação de tal maneira que Satanás, em pessoa, veio observar a mudança e, depois de informado quanto aos estranhos acontecimentos, ordenou que o trabalhador fosse expulso. Naturalmente aquele homem estaria no inferno, em razão de algum equívoco, e a permanência dele, no trevoso país de que era soberano, perturbava-lhe os projetos. Desse momento em diante, o servidor do trabalho digno fez-se livre, colocando-se na direção do reino da paz. Nesse ponto, o guia espiritual interrompeu a narrativa e, talvez porque Delfim Mendes o contemplasse, expectante, riu-se, bondoso, e concluiu. Você, Delfim, sente-se na terra como se estivesse no inferno, pense, fale e procure agir, como se fosse no céu, e o próprio mundo restituirá você ao paraíso, compreende? O irrequieto companheiro enterrou a cabeça nas mãos alongadas, mas não respondeu. 39. O conquistador invencível. Sem nos referirmos aos guerreiros e tiranos do Nilo e do Eufrates, outros grandes conquistadores haviam passado, antes dele. Cambises, rei dos persas, a feição de louco, após assassinar o irmão e a esposa, dominou o Egito, incendiando lares, destruindo santuários, trucidando mulheres e crianças, acabando a existência vitimado pela própria agressividade. Alexandre Magno, rei da Macedônia, alçado à história por valoroso comandante da civilização, impôs-se aos trácios, aos gregos, aos ilírios, aos sírios, aos judeus, aos egípcios, aos persas, marcando a sua passagem com os sinais da humilhação e da morte, e, ainda moço, veio a perecer, melancolicamente, de febre, na Babilônia. Aníbal, o chefe cartaginês, em seu ódio a Roma, senhoreou terras e populações da Espanha e da Itália, espalhando maldição e miséria, aflições e ruínas, envenenando-se, mais tarde, na Bitínia, para não entregar os inimigos à própria cabeça. Cipião, o famoso general romano, submeteu a África, emoldurando a sua carreira com o pavor e o sangue dos vencidos, sucumbindo, depois, no exílio da Campânia, entre desesperos e amarguras. Todos passaram, empertigados nos seus carros triunfais,
com luzidas armaduras e gritos selvagens de dominação, temidos e odiados, para descerem dos pináculos de triunfo aos vales escuros de cinza e esquecimento. Ele, porém, chega e fica. Seu berço é a manjedoura singela que uma estrela assinala. Não traz carruagens de ouro, nem se serve com baixelas de prata. Não possui legionários, nem escravos. Não dispõe de alianças com os poderosos da terra, nem conta com o apoio de juízes do mundo. Ergue, porém, diante de todos, o coração inflamado de amor e chama-se os fracos e os tristes, os pobres e os desamparados, os vencidos e os doentes, os velhos e as crianças. Descortinada a inteligência do povo a visão do reino da luz, cujas portas devem ser descerradas com as chaves da bondade e do trabalho, do entendimento e do perdão. Caminha para diante, ajudando e servindo, e para que o ódio e a crueldade, a ignorância e a violência não se entronizem nas almas, submete-se, ele mesmo, ao sacrifício na cruz, legando à humanidade a revelação da vida eterna sobre o túmulo vazio. Reaviva-se a fé, amplia-se a esperança e a caridade brilha, imorredoura. Desde então, o poder de invencível conquistador cresce com os dias. E sempre que o mundo recorda o Rei Divino, descido do trono celestial aos palhos da manjedoura, o pensamento humano, por suas forças mais representativas, associa-se aos cânticos das milícias celestiais e acrescenta, deslumbrado: Glória a ti, ó Cristo! A esperança da terra te saúde e glorifica para sempre. 40. Por quê, Senhor? E Nicodemos, o grande Nicodemos dos dias primeiros do Evangelho, passou a contar-nos. Depois da aparição do Senhor aos 500 da Galileia, certo dia, ao entardecer, detive-me à beira do lago de suas pregações, rogando a ele me dissipasse as dívidas. Ante os ensinamentos divinos, eu experimentava um entrechoque em torno das ideias de justiça e misericórdia, responsabilidade e perdão. De que maneira conciliar o bem e o mal? Como estabelecer a diferença entre prêmio e castigo? Atormentado, perante as exigências da lei de que eu era intérprete, supliquei-lhe a palavra e eis que, de súbito, o excelso benfeitor apareceu junto de mim. Prostrei-me na areia. Jesus, aproximando-se, tocou-me, de leve, a cabeça fatigada, e inquiriu: Nicodemos, que pretendes de mim? Senhor, explique, tenho pensamento em fogo, tentando discernir sobre retidão e delinquência, bondade e correção. Por que te banqueteaste com pecadores e tanta vez te referiste, quase ardimente, aos fariseus, leais seguidores de Moisés? Acaso, estão certas as pessoas de vida impura, e erradas aquelas outras que se mostram fiéis à lei? Jesus respondeu com inflexão de brandura inesquecível: Nunca disse que os pecadores estão no caminho justo, mas afirmei que não vim ao mundo socorrer os sãos, e sim os enfermos. Quanto aos princípios de santidade, que dizer dos bons que detestam os maus, dos felizes que desprezam os infelizes, se todos somos filhos de Deus? De que serve o tesouro enterrado ou o livro escondido no deserto? Messias, prosseguiu, porque dispensaste tanta atenção a Zaqueu, o rico, a ponto de lhe compartilhares a mesa, sem visitar os lares pobres que lhe circundam a moradia? Estive com a multidão, desde as notícias iniciais do novo reino. Relativamente a Zaqueu, ele um rico que desejava instruir-se, e furtar a lição, aqueles amigos a quem o mundo apelida de avaros, é o mesmo que recusar remédio ao doente. E as meretrizes, Senhor? Por que as defendeste? Nicodemos, na hora do juízo divino, muitas dessas mesmas desventuradas mulheres, que censuras, ressurgirão do lodo da angústia, limpas e brilhantes, lavadas pelo pranto e pelo suor que derramarem, enquanto que aparecerão pejados de sobra e lama aquelas que lhes prostituíram a existência, depois de lhes abusarem da confiança, lançando-as à condenação e enfermidades. Senhor, ouvi dizer que deste a Pedro o papel de condutor dos teus discípulos. Por quê? Não é ele o colaborador que te negou 3 vezes? Exatamente por isso. Na dor do remorso pelas próprias fraquezas, Simão ganhará mais força para ser fiel. Mais que os outros companheiros, ele sabe agora quanto custa o sofrimento da deserção. Mestre, e os ladrões do último dia? Por que te deixaste imolar entre 2 malfeitores? E por que asseguraste a um deles o ingresso no paraíso, junto de ti? Como podes julgar apressadamente a tragédia de criaturas cuja história não conheces desde o princípio? Não acoberto os que praticam o mal,
No entanto, é preciso saber até que ponto terá alguém resistido à tentação e a infortúnio para que se transformam em vítimas do próprio desequilíbrio e a empreiteiros da fome que responderão pela crueldade com que sonegam pão. Com referência ao amigo a quem prometi a entrada imediata na vida superior, é verdade que assim o fiz, mas não disse para quê. Ele realmente foi conduzido ao mundo maior para ser reeducado e atendido em suas necessidades de erguimento e transformação. Senhor, insistiu, e a responsabilidade com que nos cabe tratar da justiça. Porque pediste perdão ao Todo-Poderoso para os próprios carrascos, quando dependurado na cruz do martírio, inocentando os que te espancavam. Não anulei a responsabilidade em tempo algum. Roguei, algemado à cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Com isso, não asseverei que os nossos adversários gratuitos estivessem fazendo o que deviam fazer. Esclareci, tão só, que eles não sabiam o que estavam fazendo e, por isso mesmo, se revelavam dignos da maior compaixão. Ante as palavras do Senhor, concluiu o antigo mestre de Israel, as lágrimas me subiram das entranhas da lama para os olhos. Nada mais vi que não fosse o véu diáfano do pranto, a refletir as sombras que anunciavam a noite. Ainda assim, ouvi, como se o Senhor me falasse longe, muito de longe. Misericórdia quero, não sacrifício. Nesse ponto da narrativa, Nicodemos calou-se. A emoção sufoca a voz do grande instrutor, cuja presença nos honrava a mansão espiritual. E, quanto a nós, velhos julgadores do mundo, que ouvíramos atentos, entramos todos em meditação e silêncio, de vez que ninguém apareceu em nossa tertúlia íntima com bastante disposição para acrescentar palavra. Fim.